Graça e paz, meus irmãos. Muito bom dia. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor. Quero convidar você então a orar comigo. Ok? Vamos estar orando? Pai eterno, Senhor Deus, eu quero te agradecer pela sua graça. Quero te agradecer pela sua bondade, Senhor. Quero louvar o teu nome. Quero agradecer neste domingo tão gostoso, Senhor. Agradecer, ó Pai, pela tua infinita graça, pela tua bondade, pelo teu cuidado para conosco, pela tua atenção, a tua mão, Senhor Deus, que se estende continuamente para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concedeu, ó Pai, uma semana, Senhor Deus, de vitória, uma semana que se encerrou, ó Pai, ontem. E agora, Senhor Deus, o Senhor renovou a sua misericórdia sobre nós, a sua compaixão, Pai, foi estendida mais uma vez. E o Senhor, Pai, nos está concedendo mais um dia, mais um domingo, Senhor. Primeiro dia da semana. Pai, nas primeiras horas nós já estamos aqui, prontos, ó Deus, para ouvir a sua palavra, prontos para ouvir a sua graça, através da sua orientação. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha falar a cada coração e assim possamos, ó Deus, não só ouvir a sua voz, mas temos a oportunidade de louvarmos e glorificarmos o teu nome. Pai querido, onde puder chegar essa transmissão, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a cada vida e a cada família, Senhor. Obrigado, ó Pai, por pastores, pastoras, obreiros, obreiras, homens e mulheres de fé, que estão usando, Senhor Deus, essa ferramenta, ó Pai, para transmitir a sua palavra. Muitos neste momento, ó Deus, estão tendo acesso, ó Deus, talvez pela primeira vez, a uma palavra do Senhor transmitida online. Que possa chegar, ó Deus, a casas, a lares, a bairros, cidades, das quais, ó Deus, ainda o seu evangelho não chegou. Que possa estar rompendo barreiras, Senhor. Nosso pedido, nosso agradecimento nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, queridos. Graça e paz a todos, excelente dia para nós, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo João, lá depois de Pedro, antes de Apocalipse. Você esteja abrindo aí a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler essa carta juntos. Eu coloquei como tema para hoje, nessa manhã, a simplicidade da vida em Cristo. Vamos ver o que o Senhor aí tem para nos falar acerca da simplicidade da vida em Cristo. Como viver essa simplicidade? Então, convido você a abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta de João, lá do apóstolo. Temos a primeira carta, temos a segunda, a terceira carta e depois nós temos o livro de Apocalipse. Né? Então, abre aí comigo e vamos estar lendo. O texto está na NVI, Nova Versão Internacional, e assim está escrito: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um novo mandamento, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não desfrutam ou não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente.
Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Olha que carta interessante, né? Essa carta de João. Algumas informações importantes. Essa carta aí, os melhores estudiosos aí, eles vão descrever que essa carta, ou melhor dizendo, eles afirmam que essa carta foi escrita ali pelo ano de 90 a 95 depois de Cristo. Né? Tem essa variável aí do ano 90 ao ano 95. Uma outra informação é que o apóstolo João, ele foi o último do colegiado apostólico vivo nessa época, né? Todos os outros, Pedro, Tiago, Natanael, Filipe, já não estavam mais vivos naquela época. Então João é um ancião, alguém que já poderia estar aí próximo de ter 100 anos e ainda escrevendo, ainda sendo usado por Deus para abençoar muitas vidas. Então temos aí um ancião que está no início do versículo dizendo o presbítero. O presbítero era um título usado para o ancião, né? Para alguém de liderança religiosa, alguém de influência. Usava-se então muito naquela época. E aqui então, carinhosamente, porque você não encontra o apóstolo João reivindicando a autoria desta carta. Ele só coloca o presbítero. Uma outra informação é que essa carta não tem capítulos. Essa carta ela só tem 13 versículos. É uma carta pequena, mas é uma carta tão rica, tão significativa, que quando nós olhamos os versículos e nós lemos com todo cuidado, nós vamos perceber que o apóstolo agora, não o evangelista, mas agora o apóstolo, ele tem um cuidado tão carinhoso para com o público que ele escreveu essa carta. Uma outra informação, eu quero que você acompanhe comigo, logo no primeiro versículo. O primeiro versículo diz o seguinte: o presbítero, a senhora eleita aos seus filhos, a quem amo na verdade. E ele vai continuando. E não apenas eu amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e estará conosco para sempre. Essa senhora eleita e seus filhos, também nós temos muitos intérpretes da palavra do Senhor, que esses intérpretes, eles usam pelo menos aí 4 interpretações sobre essa senhora eleita. No primeiro momento, uma primeira interpretação, esses intérpretes da Bíblia, eles vão dizer o seguinte, que essa senhora eleita possivelmente seria uma mulher muito conhecida de João, também uma senhora, com os seus filhos. Então, para esses intérpretes, essa carta está sendo direcionada a uma conhecida, muito chegada do apóstolo João, da qual ele se refere como senhora eleita e os seus filhos. Então ele está escrevendo para esta mulher junto com a sua família. Essa é uma primeira interpretação. Uma segunda interpretação é que, na verdade, não está dirigida a uma mulher, mas está dirigida a uma igreja. Porque quando fala a senhora eleita, senhora aqui no texto, é uma personificação da igreja. Porque o evangelista, agora no seu evangelho, João, ele escreve também algumas ideias de personificar as pessoas, mas falando de instituições, falando de um grupo maior. Então, quando ele fala a senhora eleita, está se dirigindo a uma igreja e não uma mulher. Esses intérpretes também adicionam essa informação,
de que essa senhora eleita é uma igreja e os seus filhos são os membros daquela igreja. Então nós temos aí a primeira interpretação de uma mulher e os seus filhos, e temos a interpretação de uma igreja e os seus membros. Uma terceira interpretação é que seria que realmente está dirigido para uma mulher, mas que esta mulher e os seus filhos, na verdade, havia-se uma congregação na casa dessa mulher. Então, ao dirigir essa mulher, a senhora eleita, então está falando de uma mulher, mas que essa mulher, junto com seus filhos, havia-se então uma congregação, o início de uma igreja na casa dessa mulher. Então esses intérpretes também entendem isso. Aí uma quarta interpretação, a final aqui, é que eles vão dizer o seguinte, mesmo que seja uma mulher muito próxima de João ou não, ou uma igreja na casa de uma mulher, vai ficar claro para nós no final que a ideia do apóstolo é falar com aquela congregação, porque lá no final ele vai dizer o seguinte, no último versículo, versículo 13, ele vai dizer o seguinte, os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações, dizendo que possivelmente uma outra igreja que o apóstolo João estava congregando, e aí enviou, dizendo, olha, os irmãos daqui, né, te saúdam da parte de Deus. Então, o que ele está colocando aqui é uma informação, porque o apóstolo João está no finalzinho aqui do seu ministério, de vida até, ele está possivelmente em Éfeso, e aí, então ele escreve essa carta para abençoar os irmãos. Ele tem essa ideia, né? Tanto é que no versículo 12, ele diz que haveria de se falar muito mais, de se escrever muito mais, mas o propósito dele não era fazer com papel e caneta. Em si, ele queria ter a oportunidade de encontrá-los face a face, para que a sua alegria fosse completa. Isso está no versículo 12. Então, dessas quatro interpretações nós encontramos. Você vai encontrar isso em qualquer comentário bíblico. Se você dá um Google, você vai encontrar. Uma enciclopédia bíblica, você vai encontrar pelo menos essas quatro informações. Tá? O que é importante para nós é o conteúdo da informação. É claro que elucidar o contexto da carta, isso faz com que o nosso estudo ele seja um estudo mais apurado, seja um estudo mais refinado, né? Seja um conhecimento das Escrituras digna de um servo do Senhor, que conhece, né, os meandros dos textos, da sua teologia. Isso é importante para nós. Mas agora, para essa manhã, vamos nos ater ao conteúdo, né, da simplicidade que é a proposta de hoje de manhã. A simplicidade da vida em Cristo, né? Essa segunda carta também, ela nos convoca a viver essa simplicidade, mas a simplicidade da vida em Cristo. Por qual razão ele está dizendo isso? Ele tem a preocupação com aquela igreja, uma igreja amada, que essa igreja não venha se corromper, ou não se permita, né, ser corrompido o coração, e que se desvie da pureza da verdade, da pureza da vida em Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá para a igreja de Coríntios, e ele afirmou o seguinte, olha o que o apóstolo Paulo afirmou quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. Ele diz o seguinte, fomos apresentados a Cristo como uma virgem pura. Então o apóstolo Paulo, ele dizia, olha, por essa razão devemos ter todo o cuidado para não sermos enganados por toda a astúcia de Satanás, tal como a serpente enganou a Eva.
O apóstolo Paulo escrevendo: fomos apresentados a Cristo como uma virgem pura. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação com aquela igreja de Coríntios, que ela não viesse a se corromper, que o coração não viesse a se corromper e nem desviar da pureza da vida em Cristo, da verdade que é a simplicidade de viver uma vida em Cristo. Essa era a preocupação de Paulo e também a preocupação do evangelista João. Eu tenho como uma afirmação teológica, me baseando no apóstolo Paulo e também no apóstolo João, que viver a simplicidade da vida em Cristo é aceitar viver o amor e a verdade em Jesus Cristo. Essa é a minha afirmação teológica. Viver a simplicidade da vida em Cristo é aceitar e viver o amor e a verdade de Jesus Cristo. Essa é uma vida simples. Amor e piedade sendo manifestado nos relacionamentos. Você deve encontrar o amor nos relacionamentos, a vida piedosa nos relacionamentos. Você vai lembrar de uma frase que eu gosto muito de citá-la, né, na igreja, que é a questão do amor. Uma ação deliberada em favor do outro sem querer nada em troca. Então, essa ação deliberada em favor do outro sem querer nada em troca tem que permear, né, os relacionamentos. Seja eles familiar, seja eles interpessoal, os relacionamentos com pessoas, o amor ele deve permear, né? Ele deve regar esses relacionamentos, né? E também a piedade. A piedade deve-se, então, ter aí esse momento com as pessoas. Por que é piedade? Piedade, você vai encontrar no dicionário, piedade é direcionar de forma digna o culto a quem deve-se ter este culto, obter esse culto. De forma digna, respeitosa, dar a ele o melhor. Mas não só isso. Piedade também tem a ver com compaixão. Apiedar-se, compadecer-se da dor e do sofrimento do outro. Isso é piedade. E essa é a grande verdade da vida simples, da simplicidade da vida em Cristo. Porque você encontra nos evangelistas o Senhor Jesus agindo com muita graça, misericórdia, com amor. Você vê Deus se compadecendo, tendo misericórdia, estendendo a mão, cuidando de leprosos, de coxos, de cegos, restaurando vidas, trazendo luz para quem está nas trevas. Esse é o Senhor em ação nos evangelhos. Tanto amando, tomando sempre uma ação deliberada em favor do outro, sem também querer nada em troca, mas também tendo compaixão, né? Essa é a grande verdade que nós temos que nos preocupar, temos que trazer para os nossos relacionamentos, né? O versículo 1 e 3 dessa carta, você tem pelo menos uma ideia disso. Dá uma olhada no versículo 1 e versículo 3. Eu vou ler para você ver. Perceba quantas vezes a palavra verdade e amor aparece no texto. Olha lá. O presbítero, a senhora eleita e os seus filhos. Aí ele diz: a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade, em amor. Então, olha, você percebe que a verdade e o amor, a questão de compadecer-se, de
de tomar essa ação deliberada em favor do outro sem querer nada em troca, nesses relacionamentos entre o apóstolo João e essa senhora eleita e os seus filhos, bem como também os que estão com João, também tem esse relacionamento, porque ele diz: a quem amo na verdade, não apenas eu os amo, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. Aqueles também que praticam a verdade, praticam o amor e a piedade, também os amam. Então você vê que esse relacionamento é importante. A simplicidade da vida em Cristo, com amor, com compaixão, com graça. Por isso que eu tomei a liberdade de extrair essa afirmação teológica. Viver a simplicidade da vida em Cristo é aceitar e viver o amor e a verdade de Jesus Cristo. Amor e piedade sendo manifestados no relacionamento. Porque é prático. Não há uma possibilidade de viver o amor, viver a verdade, viver a simplicidade de Cristo fora dos relacionamentos. Eu não consigo. Aliás, ninguém consegue. Porque se nós nos espelhamos em Cristo, isso fica muito claro para nós que é impossível mantermos uma vida simples, como Cristo pregou aqui para nós, sem se relacionar. Foi o que ele mais fez, relacionamento. Então, você vai encontrar nos 4 evangelistas, você vai encontrar Jesus sentado à mesa, e sentado à mesa, tanto com quem era rico, tanto com quem era pobre, tanto com quem tinha status, como pessoas que não tinham status algum. Muito pelo contrário, tinha pessoas que não tinham, achavam-se que nem dignidade tinham. E o Senhor Jesus comeu com leprosos, se sentou à mesa com publicanos, né? Restaurou vidas de pecadores. O Senhor Jesus, ele se relacionava. Essa simplicidade da vida de Cristo que o apóstolo Paulo, ele nos convoca a viver. Viver essa simplicidade que o próprio apóstolo Paulo também recomendava, dizendo: olha, tome cuidado para que o seu coração não se corrompa e nem se desvie da verdade, da simplicidade da vida de Cristo. Porque ele temia isso para a igreja de Corinto. Olha, tome cuidado, porque quando o amor de vocês forem retirado, a piedade for esquecida e a verdade não ser pregada, o que sobra? O que sobra nos relacionamentos sem amor? O que fica nos relacionamentos quando você tira a piedade? Quando a verdade ela é obscurecida, o que fica nos relacionamentos? Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Essa deve ser a nossa preocupação hoje. Como viver a simplicidade da vida de Cristo. Amando, uma ação deliberada em favor do outro sem querer nada em troca. Tendo piedade. A piedade é louvar e adorar a Deus como Ele é digno de ser adorado. Bem como também é compadecer-se. Ter misericórdia, compaixão do outro, do sofrimento e da dor do outro. E essa é a verdade da simplicidade da vida de Cristo. Um outro detalhe, viver a simplicidade da vida de Cristo, eu posso aqui então me valer de alguns historiadores ou alguns teólogos, como Itamir Neves. Ele diz o seguinte, que a questão da verdade, aqui no texto, ela também é mais abrangente do que ter o amor, isto é, uma ação deliberada em favor do outro sem querer nada em troca. Vai muito mais além de ter compaixão e misericórdia do sofrimento do outro.
A verdade aqui também, ela se refere à questão de permanecermos com a convicção de fé de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio em forma de homem. Ele é o Verbo encarnado. Não podemos esquecer isso. Que verdade, isto é amor também, é compadecer-se, é viver uma vida simples em Cristo, mas também é não esquecer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, veio em forma humana, ou seja, ele tomou a forma de carne, ele encarnou-se, ele é o Verbo encarnado. Isso é importante para nós, para você olhar o versículo 7. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Versículo 7. Olha lá o que diz. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, isto é, em carne, que se encarnou. Tal é o enganador e o anticristo. Então essa deve ser a verdade para nós. Não é só amar, é amor também. Mas vai muito mais além disso. A simplicidade da vida em Cristo. Não esqueçamos, em hipótese alguma, que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Porque diz o apóstolo João que muitos enganadores saíram pelo mundo ensinando que o Senhor Jesus Cristo não veio em forma de homem. Então, quando nós falamos da verdade, nós estamos falando dessas coisas, do evangelista. Pastor, isso é importante para nós? Meus irmãos, negarmos a encarnação de Cristo não é só uma afronta. É negar o próprio Deus. É negar o plano divino de Deus. Negar a encarnação, querido, é você esquecer que foi pecador, no sentido, num estado pecaminoso e que carecia de um Salvador. Esquecer a encarnação é esquecer que Deus deu-nos o seu Filho por amor incondicional para morrer na cruz em nosso lugar. Não é só dizer, eu não acredito, como muitos daqueles estavam ensinando, que Jesus não veio em carne. Não vir em carne é negar o seu sacrifício, o seu último sacrifício e definitivo, onde nos remiu, onde nos fez justiça, onde derramou sua graça inefável, sua graça que nos alcançou quando ainda éramos pecadores, como o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 2. Então, essa verdade não pode ser esquecida. O tempo todo deve ser anunciada, pregada. Jesus Cristo, vou repetir, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado em forma humana. E nós não devemos negar isso. Esta é a verdade absoluta, inerrante de Deus. Então, por essa razão que eu tenho essa afirmação teológica. Viver a simplicidade de Cristo é aceitar e viver o amor e a verdade de Jesus Cristo. Amando, uma ação deliberada em favor do outro, sendo piedoso, piedosa. E essa piedade, ela deve se manifestar nos relacionamentos.
no meu relacionamento com os irmãos comigo, nós uns com os outros, e isso ampliando cada vez mais. Tá? É o que você encontra no versículo 1 a 3, você vê o amor, a verdade, eu os amo, vocês me amam, nós amamos vocês também, nós permanecemos na verdade. Isso está bem explicado no versículo 1 e do versículo 1 ao versículo 3. Agora, partindo desse pressuposto, eu quero, porque eu encontro alguns pontos interessantes. Mas partindo desse pressuposto, é possível extrairmos dessa passagem bíblica duas atitudes pelas quais o cristão pode viver a simplicidade da vida de Cristo. Vou repetir para você tomar nota. Partindo desse pressuposto, é possível extrairmos dessa passagem duas atitudes pelas quais o cristão pode viver a simplicidade da vida em Cristo. Nós iremos agora extrair duas atitudes, ok? A primeira atitude que o cristão deve ter para poder viver a simplicidade da vida de Cristo está no versículo 4 ao versículo 6. Versículo 4 ao versículo 6 dessa carta de João. Nós estamos aí, se você que entrou agora, nós estamos na segunda carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, versículo 4 ao versículo 6. Assim está escrito: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, a primeira atitude que nós extraímos aqui desse texto, pela qual o cristão pode viver a simplicidade da vida de Cristo, a primeira atitude é andar na verdade. Essa é a primeira atitude. Andar na verdade. O versículo 4, ele já dá essa direção para nós. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. E aí ele vai discorrer o que seria andar na verdade. Andar na verdade. O apóstolo João, ele sempre associou em seus escritos, tanto nos escritos apocalípticos, que se trata do Apocalipse, como também os seus escritos no Evangelho. Tanto é que ele é considerado como o evangelista do amor. Ele escreve que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Mas o seu Filho unigênito não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é bem considerado o evangelista do amor. Então ele sempre associou o amor e a verdade nos seus escritos, né? São dois elementos essenciais. E esses elementos essenciais necessitam um do outro. Necessitam um do outro. Tanto o amor como a verdade, eles andam juntos. Não tem como separá-los. E aí aqui vai algumas observações. Estava lendo um livro de um teólogo e eu extraí aqui duas frases muito importantes sobre o amor e sobre a verdade. As frases não são minhas, são de um teólogo muito, muito respeitado.
E eu extraí desse livro que eu li. Diz o seguinte: dizer a verdade sem amor só machuca. Olha o que ele diz. Dizer a verdade sem amor só machuca. E a outra frase: ser amoroso sem ser verdadeiro é enganação. Não dá para excluir os elementos essenciais. Amor e verdade andam juntos. Então, dizer a verdade sem amor só machuca. E ser amoroso sem ser verdadeiro é enganação. Isso me fez pensar nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, na forma que eu me relaciono com as pessoas. Eu tenho passado por um processo de reflexão que talvez muito tempo na minha vida eu não tinha feito. Refleti tanto sobre essas premissas. Amar, aliás, dizer a verdade sem amor só machuca. E ser amoroso sem ser verdadeiro é enganação. Eu passei a refletir muito nessas literaturas. Quando os dois andam juntos, as pessoas e os relacionamentos crescem e melhoram. Você encontra esse crescimento nos relacionamentos e essa melhora nos relacionamentos no versículo 1, 2 e 3. É bem visível ali nos escritos. Essa melhora, esse crescimento nos relacionamentos. Porque o presbítero se dirige à senhora eleita e seus filhos, dizendo que os amam, que ele está amando cada um deles. E ele diz, não só eu, mas todos aqueles que vivem na verdade. Eu vou recuperar o versículo para você ver como isso está permeado naqueles relacionamentos. Lá no versículo 1, 2, ele vai dizendo, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que em nós está. Então não só eu, mas todos aqueles que estão na verdade. Andar na verdade. Então vai aí produzir relacionamentos saudáveis. Nós encontramos essa premissa aí no texto. Isso é importante para nós. Porque viver a simplicidade de Cristo é viver uma vida pura, uma vida de amor, uma vida piedosa, uma vida na verdade. Então a primeira atitude do cristão que o leva a viver uma simplicidade da vida de Cristo é andar na verdade. E verdade sem amor só machuca. E ser verdadeiro, que diz a frase, né? Aliás, ser amoroso sem ser verdadeiro é enganação. Então eu me pego nisso. Lembre-se, as duas andam juntas. Lembrando, amor é uma ação deliberada em favor do outro, sem querer nada em troca. E piedade é render a Deus o culto que lhe é devido. Piedade. Isso você vai encontrar em qualquer dicionário. É render a Deus o culto que lhe é devido. Bem como, não podemos esquecer, é ter compaixão pelo sofrimento alheio, compadecer-se da dor e sofrimento do outro. Essa é a verdade de viver a simplicidade da vida em Cristo. Andar. E ele, então, o apóstolo João, no texto, ele se refere a essa verdade. Como nós lemos, ao encontrar alguns dos seus filhos, me alegrei. Ao encontrar alguns dos seus filhos, me alegrei. Por quê? Por eles estando andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. A maneira pela qual eles estavam andando na verdade, ela veio do Pai. E o apóstolo João disse para a senhora que se alegrou,
por encontrá-los andando na verdade. Seja os filhos de uma mulher, seja os membros daquela igreja, eles estavam andando na verdade, no mandamento que veio do Pai. Aí você olha o mandamento. Olha o mandamento. Ele vai dizer: e agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Que amemos uns aos outros. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor, uns para com os outros, amando uns aos outros, tomando a ação deliberada em favor do outro, sem querer nada de troca, se compadecendo, tendo misericórdia, tendo graça, compaixão do outro, apiedando-se do outro. Mas isso é no relacionamento, e aí cai para nós. Vou até tomar água aqui. Nós não podemos, negar que os relacionamentos são difíceis, Viver esse relacionamento como Jesus viveu aqui, se relacionando, amando, se compadecendo, não é difícil. Só porque é difícil, porque o Senhor Jesus nunca escolheu a quem. Não importa quem era. Porque realizarmos compaixão, graça, amor, apiedar-se daquele que nós amamos, daquele que nós temos empatia, simpatia, é muito tranquilo fazer isso. Mas com as pessoas que não temos, não precisa ser inimigo. Basta ser uma pessoa que você não tem intimidade. Pronto. Essa questão de compadecer-se, de ter misericórdia, graça, já é uma dificuldade. Não precisa ser inimigo. Inimigo a gente acaba refutando. A gente acaba deixando de lado. Agora, até mesmo aquela pessoa que a gente não tem nem muito relacionamento. Não tem muito relacionamento, difícil é a gente fazer isso. Mas ele está dizendo que ele encontrou nos filhos daquela senhora essa atitude, andando na verdade. Andando aqui não significava andar, de forma literal, andar. Não, andar era que eles viviam na prática. A prática deles era correspondente ou era coerente com o que eles pregavam, com o que eles diziam naquela comunidade. O apóstolo João encontrou isso. Eles andando na verdade, eles se amavam. E amar não é sentimento, já falei. Amar é uma ação deliberada em favor do outro, sem querer nada de troca. Por essa razão que eu disse para os irmãos no início, como eu tenho passado por este processo de reflexão. Amar é uma decisão, sem querer nada de troca. Eu decidi te amar, sem você dar nada em troca. E aí quando eu me comparo, me perdoe até a palavra, quando eu tento fazer uma comparação com o amor de Deus para comigo, gente, aí é que eu fico admirado com este amor de Deus. Porque quando ele o fez por mim, eu estava numa condição precária. Precária. E ele me amou, ele tomou uma ação deliberada em favor da minha pessoa, sem querer nada em troca. Só decidiu me amar. E aí a minha vida precária, ela está descrita em Efésios capítulo 2, os primeiros versículos. Eu estava morto em meus pecados. Eu estava debaixo da ira de Deus. Eu estava vivendo, entregue às minhas paixões, às minhas inclinações carnais. Era assim que eu vivia. E ele me amou. Ele tomou uma ação deliberada a meu favor. Então, quando
o apóstolo João, ele diz para a senhora, olha, muito me alegrei, porque eu encontrei os seus filhos andando na verdade, vivendo o amor na prática. Eles realmente tomavam essa ação, eles decidiam amar. Eles tinham a piedade, viviam a verdade. Essa verdade estava ali, ó, neles. João, o último do colégio apostólico, já com quase 100 anos, um homem experiente, um homem usado por Deus, um homem que era dentre aqueles que estava mais próximo de Jesus em detrimento dos 12. Era João, era Tiago e era Pedro. Pedro, Tiago e João. João era daquele grupo que estava mais próximo de Jesus. Você acha que ele não poderia identificar se realmente essa verdade, esse amor na vida daqueles filhos da Senhora realmente não fosse digna de comentário? Porque nós encontramos nos escritos há mais de 2000 anos. Esta carta nos convoca a viver uma simplicidade da vida de Cristo, amando-nos uns aos outros. Este é o mandamento desde o princípio. Amar, apiedar-se, viver a verdade. Ok? Então essa é a primeira atitude que nós temos aqui do texto. Então vamos para a segunda atitude e última aqui que eu encontro no texto. Segunda atitude pela qual o cristão pode viver uma simplicidade da vida de Cristo. A segunda atitude, identificar os enganadores. Identificar os enganadores. Está no versículo 7 ao versículo 11. E assim está descrito. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Temos que identificar os enganadores. Quem é que está vivendo no meio enganando? Se enganando e enganando outras pessoas. Os enganadores aqui são os falsos mestres, aqueles que ensinam. Aqueles que vivem uma mentira. No caso aqui, do apóstolo João, ele está dizendo qual é a mentira. Eles ensinam que Jesus Cristo não veio em carne. Eles negam a encarnação de Cristo. São enganadores. Temos que identificá-los. E olha, meus irmãos, naquela época, o Império Romano, ele tinha construído muitas estradas para que os viajantes pudessem transitar em todo o Império Romano. Então, você vê que de Roma até o Oriente, eram muitas estradas, né? E a cada 35 quilômetros, a cada 40 quilômetros, se encontrava ali então uma pousada. A cada 35, 40 quilômetros, uma pousada.
e os viajantes transitavam. Então, como demorava dias, semanas para chegar nos seus destinos, e no meio da viagem tinha que, né, pousar em alguma desses estabelecimentos para descansar, né, se alimentar, se refazer e continuar a viagem. Contudo que naqueles estabelecimentos havia-se o quê? Muitos ladrões e salteadores. Então o mais seguro era, ao viajar, você pousar na casa de conhecidos. Ou algum conhecido recomendava, olha, eu estou enviando um amigo aí que está de viagem, receba-o em sua casa. Então, a pessoa que estava viajando deixava de pousar nos estabelecimentos por causa dos ladrões e salteadores e iriam pousar na casa de amigos ou de amigos de amigos. Então, quando ele está dizendo lá no final do texto, olha o que ele está dizendo. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vem além dele, ou vai além dele, não tem Deus, e quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês, isto é, se algum desses viajantes chegarem a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa. É disso do que o apóstolo João está falando. Olha, se você receber alguém na sua casa e ele começar a falar de um ensino que é contra a palavra de Deus, nem receba na sua casa. Não é para receber. O apóstolo João dizendo nessas condições. Esses viajantes que chegavam, né, porque alguém indicou ou porque era conhecido, se chegasse ali e não trouxesse o ensino verdadeiro de Cristo, o ensino que está na palavra de Deus, não era nem para receber em casa. Não receba. E não só isso. Olha a continuidade do texto. Versículo 10 em diante. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. O contexto aqui é que quando uma pessoa orava ou trazia uma saudação para essas pessoas, era como se fosse um participante. Era como se fosse alguém dizendo, olha, eu estou junto. Nós caminhamos nessa ideia. Então ele está falando, nem saúdam. Porque os que fazem isso se tornam participantes. Temos que identificar aqueles que querem prejudicar, viver uma vida na simplicidade da vida de Cristo. Alguém que chega na sua casa e diz, não devemos amar, não devemos... Olha, eu amo até 2 pontos. Eu tenho compaixão só daquelas pessoas mais próximas. Dos outros, eu não tenho. Ou qualquer ensino contra a palavra de Deus. Eles negavam o Cristo encarnado. Então, o que ele está dizendo? Tome cuidado com esses enganadores. Se chegarem às suas portas, nem os recebam. E nem só isso, não dá nenhuma saudação. Não faz isso. Encontramos nesses versos finais, 7 a 11, uma advertência contra os falsos mestres, seus ensinos e sobre a forma também de tratá-los. E além dos ensinos de Cristo, é passar a divulgar teorias da própria imaginação. Estender a hospitalidade a alguém demonstra apoio a essa pessoa e aquilo que ela representa. Tome cuidado. Nós devemos tomar muito cuidado. E para encerrar a nossa conclusão, eu quero me valer do próprio versículo 12, que diz o seguinte, é a conclusão.
não do que eu estou falando, mas do que eu quero concluir, como eu quero encerrar essa mensagem. É melhor dizendo, é isso. Porque se eu falasse de conclusão, seria do que eu falei dos 2 primeiros tópicos. Mas quando eu estou falando de encerrar, concluir, eu estou me valendo do que eu quero encerrar agora. E eu quero encerrar com o versículo 12. Tenho muito que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Qual é o propósito de João? João ainda tinha muito para ensinar. Meus irmãos, nós estamos falando de um homem de quase 100 anos de idade. O último do colegiado apostólico, que escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 cartas joaninas e escreveu o livro de Apocalipse. Alguém que ficou exilado na ilha de Patmos. Vou tomar água aqui. E ele diz para a senhora eleita e os seus filhos, e está dizendo para nós porque essa carta chegou até nós. Eu tenho muito para escrever a vocês. Eu tenho muito para ensiná-los. Muito para orientá-los. Então, 2 coisas aqui que eu quero pontuar. E eu fiz essa reflexão para mim. Mesmo com essa idade, mesmo com tudo que ele já havia passado, ele tem um pensamento no futuro. Ele não está preso ao dia. Ele não está preso àquele momento. Ele ainda tem gás. Ele ainda tem muito para dar. Ele ainda tem muita lenha para queimar. Eu quero escrever muito ainda a vocês. Eu tenho muita coisa para ensinar. Muita coisa para orientar. O meu ministério não terminou aqui. Eu ainda tenho graça de Deus sobre minha vida. Eu quero muito escrever a vocês. Esse é o primeiro ponto. E o segundo que ele fala, mas o meu propósito não é fazer com caneta e papel. Eu quero ter a oportunidade de visitá-los e vê-los face a face, para que a minha alegria seja completa. É esse segundo ponto que eu então fecho. Meus irmãos, temos muito o que fazer. Mas também do segundo ponto. O nosso propósito, no caso dele, ele não queria fazer por papel e caneta. Ele desejava ver face a face. Ele ansiava, era o desejo ansioso dele, ardente, de ver face a face, de voltar a se tocar, a ter o contato físico, a ter o abraço. A alegria dele, diz o texto, para que a minha alegria seja completa. Faltava ainda alguma coisa. E essa coisa era o querer estar juntos. Hoje nós estamos através da internet, através dessa transmissão online. Mas o propósito maior é quando nós estivermos reunidos. Estamos nos valendo da tecnologia, isso é importante. A mensagem está chegando a você. Nós estamos fazendo aí aplicativo Zoom, conversando, reunião de oração, fazendo chamada de vídeo pelo WhatsApp para tentar se aproximar, para ver um pouquinho o rostinho do outro, conversar, ligar, mandar mensagem de áudio, mensagem escrita. Mas o propósito maior é quando nós estivermos face a face. Aí sim, a nossa alegria será completa.
Nós estamos sendo agraciados, de alguma forma, pela mensagem, pelo contato virtual. Ele não queria fazer de papel e caneta. Ele queria fazer pessoalmente. Então há muita coisa que poderia ser feita, mas não vai ser feita pela internet. Ela vai ser feita quando nós estivermos face a face. Quando nós estivermos juntos. Quando nós tivermos contato. Aí sim, meus queridos, a nossa alegria será completa. Não esqueçamos esse propósito. Só porque eu estou falando isso, para que não ficamos acostumados a fazer tudo pela internet. Hoje, as pessoas não se dirigem mais ao banco. Poucas pessoas. Hoje se paga muita conta pela internet. As pessoas deixam agora de ir numa loja para ir experimentar lá alguma coisa, compra-se pela internet. Hoje você compra comida pela internet, roupa pela internet, calçado pela internet, equipamentos pela internet, tudo você encontra na internet. Tudo se encontra na internet. Você consegue falar pela internet com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Na China, no Japão, no Oriente, na Austrália, na Bahia, em Pernambuco, Ceará. Mas, irmãos, nada pode substituir o relacionamento físico, o contato, o abraço. Eu estou dizendo isso agora, dia 31 de maio de 2020. Registra aí que o pastor Randall disse isso. O cuidado que nós temos que ter. Porque se não tivermos esse cuidado, nós vamos nos acostumar com a tecnologia. E aí não haverá mais espaço para o abraço. Não haverá mais espaço para o beijo. Eu li uma reportagem ontem que chamou muita atenção. Como o mundo está se adaptando com a nova forma do luto. Essa era a manchete da reportagem. Como o mundo está se adaptando à nova forma do luto. Porque como as pessoas estão morrendo, e não só do coronavírus, por muitas outras coisas, não está tendo luto, não está tendo o cortejo fúnebre, o velório como nós conhecemos. Agora é restrito para 5, 7, no máximo 8 pessoas. Aniversários de crianças de 1 ano, 2, 3, agora tem sido 3, 4, 5, no máximo 7 pessoas. Casamentos online. Casamentos online. Pessoas que estão ali, o oficial do outro lado, o casal do lado de cá, como uma transmissão, e estão casando. Tudo está sendo feito pela internet. Não estou criticando, eu acho que a ferramenta é importante e a uso. Não há uma crítica à ferramenta. O que eu estou chamando a sua atenção, dia 31 de maio de 2020. Não permita que nós nos conformemos com isso. Que nos acomodemos com isso. Ao ponto de esquecermos a importância de um abraço físico. De um beijo, de um estar próximo. É isso que eu quero encerrar essa mensagem. Amém, queridos? Eu quero então orar. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de poder e bondade, quero agradecer ao Senhor pela tua infinita graça. Muito obrigado, Deus, pela vida da Amanda, pelo seu aniversário ontem. Conceda, Pai, graça, que a sua luz venha resplandecer sobre o rosto da tua filha. Esteja guardando no andar, no levantar, no deitar, no dormir. Que a tua paz seja sobre a vida dela. Quero aqui, ó Deus, colocar a vida dos meus irmãos, cada um destes, ó Pai. Senhor, nós te louvamos. Que possamos, ó Deus, praticar, ó Pai, essas atitudes. Andarmos, ó Deus, na verdade. Tomando sempre, ó Deus, ações deliberadas em favor do outro, Senhor.
sem querer nada em troca. Pai, tendo compaixão, tendo piedade uns dos outros, oferecendo, Senhor Deus, a Ti o culto que lhe é digno, o melhor culto e adoração, Pai. Sempre na verdade. Ó Pai, jamais negando que o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Que se não fosse, ó Deus, pela Sua graça, que não fosse o agir da Tua misericórdia e do Teu amor, estaríamos, ó Deus, condenados e perdidos. E nós Te louvamos, ó Deus. Nós adoramos. Pai, que seja um domingo agradável, um domingo, ó Deus, um domingo que manifeste e revele, ó Deus, o quanto nós somos agradecidos ao Senhor. Mas clamamos a Ti, ó Pai, para que possamos, ó Deus, retornar, ó Pai, aos cultos presenciais. E assim, ó Deus, nos relacionar uns com os outros, fazer discípulos, se relacionar com os vizinhos, com os amigos. Ah, Pai, nos ajuda, Senhor. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós adoramos ao Senhor. Obrigado, Pai. Grande é o Teu nome, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Exaltado seja o Teu nome, engrandecido, ó Pai, seja, ó Pai, o Senhor para todos sempre. Pai, como nós queremos Te agradecer. Nós dizemos a Ti, ó Pai, muito obrigado. E Tu és, ó Deus, o nosso Deus. O Senhor contempla, ó Pai, os corações. O Senhor sonda, ó Pai, o nosso íntimo, ó Pai. Sabe de tudo aquilo, ó Pai, que nós temos vivido neste tempo. Por essa razão, ó Espírito Santo de Deus, nós queremos adorar a Ti, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida na simplicidade da vida de Cristo. É o que nós pedimos, ó Pai. É o que nós, ó Deus, oramos. É que clamamos nessa manhã. No precioso nome de Jesus. Nós adoramos, ó Deus, o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Louvado e bendito seja o Teu nome. Te rendo graças nessa manhã, Senhor. Sempre Te adoramos, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós Te adoramos. Amém, meus queridos? Que o grande amor de Deus, Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do Seu Santo Espírito seja conosco hoje, seja conosco durante a semana e seja conosco até a eternidade. Se você crê nisso, diga amém. Louvado e bendito seja o Teu nome. Beijos, forte abraço, fiquem com Deus, um excelente domingo.